Pois bem, vamos a mais uma questãozinha do Enem 2019. Aqui nós temos agora a questão 129. Dê uma lidinha aí, pausa o vídeo, manda ver. E aí, fez? Vamos lá? Então, vamos começar com uma pequena revisão. Vamos relembrar como é que o olho funciona. Quando nós falamos de olho humano, eu vou usar essa imagem aqui. Vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha. Quais são as partes do olho? Qual a função de cada uma delas? Como funciona? Vamos começar pela parte número 1. Bom, 1 é o que nós chamamos de córnea. A córnea tem duas funções. A primeira delas é proteção. Para evitar que sujeiras entrem no olho, a córnea protege. Ela também funciona para efeito lente. Como assim efeito lente? Na hora que a luz entra, ela atinge a córnea, e a córnea ela já possui uma densidade diferente do ar. Logo, ela tem um índice de refração diferente do ar. Resultado, a córnea ela já promove desvio da luz. Nós podemos dizer que quando a luz chega na córnea, ela já sofre um pequeno desvio. Então a córnea acaba atuando como a primeira lente do nosso olho, direcionando os raios para essa partezinha preta aqui do nosso olho. Essa partezinha escura, vamos chamar aqui de 2, essa é a pupila. Pupila é uma abertura por onde a luz entra. Então a principal função dela é o controle da entrada de luz. Quanto mais luz entra, quando a pupila está muito aberta, dilatada, entra muita luz. Por exemplo, em ambientes escuros. Quando você está em ambientes muito claros, a pupila se fecha, assim entra menos luz para proteger os seus olhos que são muito sensíveis. Existe uma partezinha colorida ao redor da pupila, que eu vou colocar aqui embaixo, mas ela fica ao redor de toda a pupila, que é o que nós chamamos de íris. A íris é a parte colorida do olho. A pigmentação da íris é definida pela quantidade de melanina que é depositada ali naquela região. Todos nós nascemos com a íris da mesma cor. Quando estamos na barriga da mamãe, a íris é azulada de todo mundo, porque nós não temos melanina depositada sobre ela. Aí, sua informação genética, as condições do ambiente vão definindo o quanto de melanina vai se depositando na íris e ela vai mudando de cor, ficando castanha. Então, ela exerce uma pequena função de proteção. Mas não só isso, ela ajuda a pupila na função de abertura e fechamento da pupila. Pois bem, logo depois que aí nós temos essa parte branca do olho, que nós vamos chamar de estrutura 4. A estrutura 4 é o cristalino, é a lente que nós temos no nosso olho. É uma lente borda fina e ela é feita de um material que é mais denso que o meio ao redor dela. Logo, ela exerce papel de lente convergente. Então, primeira função dela, trabalhar como lente convergente. O cristalino, ele recebe a luz que atravessa a pupila e joga essa luz lá atrás, concentrando os raios. O cristalino é muito importante para definir a nitidez da imagem que você percebe, porque toda vez que os raios de luz chegam nos nossos olhos espalhados, quanto mais espalhados eles estiverem, a energia se espalha por essa região e a imagem fica esticada, fica embaçada, não tem nitidez. Agora, quando o cristalino trabalha corretamente, e aí os raios se concentram num certo local, a imagem fica concentrada e com muita nitidez. Então, quanto mais espalhada a luz estiver, pior vai ser para a nitidez da imagem. Pois bem, logo depois do cristalino, já que estamos aqui, vamos à revisão total. Nós temos aqui, acima do cristalino, vamos chamar aqui de estrutura 5, esses fiozinhos brancos. Isso aqui são os nervos ciliares. Os nervos ciliares
eles podem apertar ou soltar o cristalino. O cristalino pode estar, então, relaxado ou o cristalino pode estar pressionado. Se o cristalino está relaxado, os nervos estão aqui relaxadinhos. Se o cristalino está apertado, os nervos estão contraídos. A raça humana, ela tem a capacidade de mudar o foco da visão para ver objetos próximos e objetos distantes. Quem faz isso são os nervos ciliares. O que acontece? Toda vez que o cristalino está relaxado, o foco da visão está lá longe. Você está observando objetos distantes. E para observar objetos mais próximos, os nervos pressionam o cristalino e você muda o foco para objetos próximos. Essa capacidade de adaptar o foco da visão é o que diferencia o ser humano de aranhas, formigas, que têm muitos olhos. Eles precisam de muitos olhos, porque eles não conseguem mudar o foco. Eles não conseguem mudar o foco do olho. Resultado, eles precisam de um olho para meio metro, um olho para 1 metro, um olho para 1,5 metro, um olho para 2 metros e assim diante. Por isso, eles têm muitos olhos. Então, a função dos nervos ciliares é controlar o cristalino para que nós possamos mudar o foco da visão. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Voltando aqui na nossa imagem, nós temos aqui essa região cheia de veias. Essa região é importante porque bem aqui, ó, vamos chamar aqui de 6. Esses fiozinhos aí, nós vamos chamar eles de nervos também, só que são nervos ópticos. Os nervos ópticos, eles são importantes porque olho não serve para ver. Essa frase é um pouco polêmica, né? Inclusive existem ditados que dizem que eu vi com os meus próprios olhos, está errado. O olho não serve para isso. A função do olho é converter luz em eletricidade. Lá na biologia, você não vai chamar de eletricidade, né? Você vai chamar, na medicina, na biologia, você vai dar um nome bonitinho para eletricidade. Então você vai chamar de impulsos nervosos. Mas quando você lembra que neurônios conduzem eletricidade pela mudança dos íons na bainha de mielina e nos axônios, no final das contas é pura eletricidade. Mas, voltando, os nervos ópticos eles estão ligados diretamente ao cérebro. Então, os dois olhos, eles pegam luz, convertem essa luz em eletricidade, essa eletricidade vai até o cérebro e é o cérebro que forma a imagem. É o cérebro que vê, não é o olho que vê. O olho só faz essa conversão. Então, perceba que a função do olho é juntar essa luz, concentrar essa luz para que os nervos ópticos possam conduzir essa eletricidade de maneira bem concentrada até o cérebro. E aí, os nervos ópticos, se eles estivessem só nessa região aqui, ia ficar complicado, né? Porque imagina que o cristalino mandasse a luz para cá. A pessoa estaria cega. Não é assim. Com a evolução, esses nervos ópticos eles se espalharam por toda essa região aqui, atrás do olho. E nós chamamos essa região, onde os nervos ópticos se espalham, de região 7. Essa região é a retina. A retina é uma extensão dos nervos ópticos. E aí, no final das contas, a função da retina continua sendo transformar a luz em eletricidade. É interessante dizer como, já que nós estamos fazendo uma revisão. Então, na retina existem 4 células especiais. 3 delas são responsáveis por identificar cores e uma delas é responsável por identificar tonalidades. Essas 4 célulazinhas nós podemos chamar as que identificam cores de cones. Nós temos cones vermelhos, verdes e azuis. Daí é onde nasceu o RGB, Red, Green, Blue. O olho humano só vê 3 cores, só vermelho, verde e azul. Todas as outras cores são feitas pela mistura dessas 3 cores. Então, quando chega a luz vermelha, os cones vermelhos vibram. E aí essa vibração é o que gera um impulso nervoso.
é o que gera a condução de eletricidade. E aí o cérebro sabe que a luz que chegou é vermelha. Inclusive aqui nós temos até uma confusão, né? Até porque lá nas artes eles vão dizer que as cores primárias incluem o amarelo, mas isso só vale para tinta, para pigmento a gente fala. Quando a gente fala de luz, as cores primárias são vermelho, verde e azul. O amarelo é formado pela mistura de vermelho e verde. Quando você mistura verde e azul, você forma ciano, que é o verde azulado. E quando você mistura vermelho e azul, você forma magenta, que é o rosa, o roxo e assim em diante. Então, todas as cores estão dentro da mistura dessas três cores. E aí, na retina também existem os bastonetes, que são células alongadas. Os bastonetes têm como função perceber tonalidades. Como assim? Se chega verde claro, os cones verdes vibram e os bastonetes vibram pouco. Aí o cérebro sabe que é um verde fraquinho, clarinho. Mas se chega um verde mais intenso, os cones verdes vibram e os bastonetes vibram muito. E aí o cérebro sabe que chegou o verde mais intenso. Bom, nós poderíamos parar aqui, mas vale uma menção importante. Na figura você pode ver essa pequena regiãozinha aqui. Eu não vou nem chamar de nada, mas essa daqui é a fóvea, que seria a região do olho onde nós temos mais células, cones e bastonetes. Então, quando a luz incide na fóvea, nós temos a imagem, a visão de maior nitidez. Perceba que não tem a ver com a luz chegar nos nervos, não é isso. Tem a ver com os raios serem paralelos, perfeitamente simétricos. Eles chegam numa região, quando chegar bem aqui, a imagem fica com a maior nitidez possível. E agora sim, nós podemos resolver essa questão. Já revisamos tudo, todo necessário. Eu nem falei da esclerótica, que é essa parte amarelada do olho, essa parte que reveste o olho, que no nosso olho não é amarelo, né? É branco, é a parte branca dos olhos, mas são detalhes. Vamos lá, vamos à questão. Na hora que você... a maioria das pessoas fica com visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Perfeito. Mas há uma exceção. O povo Moken, que habita a costa da Tailândia, essa característica se deve à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro. Sim, porque o olho vai se adaptando ao que está acontecendo. Ok. O que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar debaixo d'água. Legal, tá. Estudos mostram que a pupila dos olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água. Então a pupila fecha, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Você já viu o que vai acontecer aí, né? Você já percebeu, né? Você já percebeu que se a pupila fica menor, a luz faz isso, ó. Ela vem em linha reta e ela vai justamente para a fóvea e a imagem fica top. Normalmente no olho, como a pupila está grande, uma parte da luz vem para cá, uma parte vai para a fóvea, uma parte se espalha pelo olho. Você lembra? Quanto mais espalhada a luz está no olho, mais nitidez você vai perder no que você está vendo, que a luz está espalhada. Então, fechar a pupila garante que a luz vá direto para a fóvea. A imagem fica mais nítida. Mas vamos ver aqui, ó. A acuidade visual associada à redução nas pupilas. A acuidade visual é qualidade visual, tá? A gente mede a acuidade visual, ou seja, qualidade da sua visão, fazendo vários testes. O que ele está dizendo nessa frase é: a acuidade visual é explicada, ou seja, a qualidade da visão do povo Moken é boa por quê? Letra A. É por causa da intensidade luminosa incidente na retina. Então ele está dizendo que mais luz incide na retina. É isso que ele está dizendo. Bom, essa opção está errada. Se você fechou a pupila, tem menos luz entrando no olho. Se entra menos luz, nós não podemos dizer que tem mais luz incidindo na retina. Por isso esse item não está certo. Letra B. Da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. Difração é desvio. A luz difrata quando ela desvia de um obstáculo. Não só desviar de um obstáculo, quando ela se espalha após atravessar um obstáculo, que é uma fenda. Por exemplo,
Aqui está a pupila da pessoa. Vamos supor que essa pequena fenda seja a pupila da pessoa. Difratar tem a ver com atravessar esse furo e se espalhar depois de atravessar. Então ela difratou. Se isso aqui acontece, a luz se espalha dentro do olho. E se a luz se espalhar, a nitidez da imagem já era. Por isso a letra B está errada. Não tem a ver com difração coisíssima nenhuma. Difração no olho é negativa e não positiva. Letra C. Da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Primeiro que o olho não polariza, já estaria errado. Mas vamos lembrar o que é isso? Polarizar é quando você pega uma luz que oscila em várias dimensões. Por exemplo, oscila na vertical, vibra para cima, vibra para baixo. Lembra que a luz é uma onda? Então ela oscila. Ela pode subir e descer. Mas ela também pode oscilar na horizontal, esquerda e direita. Aqui eu tenho uma onda bidimensional. Ela oscila em 2 dimensões. No nosso dia a dia, isso aqui não é a realidade. A realidade é que a luz ela é tridimensional. Ela oscila em todas as dimensões possíveis. Diagonal assim, diagonal assado, é de todo jeito. Mas vamos simplificar aqui. O que é um filtro polarizador? Eu coloco uma abertura ou coloco um obstáculo que só deixa, por exemplo, luz horizontal passar. Então, essa componente horizontal da luz, na hora que chegasse nessa fenda aqui, conseguiria atravessar para o outro lado, mas a componente vertical não conseguiria. Dessa maneira, nós estaríamos cancelando algumas dimensões de vibração da luz. E isso é polarizar. Polarizar é organizar. Polarizar é você definir qual é a oscilação da onda que vai continuar existindo, a depender do filtro que você coloca. No olho humano, isso não acontece. Então, quem faz isso é um óculos escuro, por exemplo. Então, não tem nada a ver com isso aqui também não. Balela. Do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Opa, isso aqui parece bom, hein? Afinal de contas, a gente sabe que a córnea, o cristalino, tudo isso e os líquidos dentro do olho, eles vão promover refração. A luz, o que é a refração? É a luz atravessar um meio. Então ela atravessa o cristalino, atravessa a córnea, atravessa o olho e chega até a fóvea, até a retina. Então essa parte está ótima. Quando você fechar a pupila, você vai garantir que a luz sofra refração apenas nessa região aqui, nessa parte do olho. E aí a luz vai chegar na fóvea, na parte da retina, com maior qualidade da imagem. Então você, ao fechar a pupila, impede refrações para outras partes do olho. Portanto, esta opção está muito bonita, maravilhoso. Vamos ver outra opção. Das reflexões dos feixes no interior do olho. Mas isso aqui não existe. Fechar a pupila não tem nada a ver. Fechar a pupila não aumenta o número de reflexões, ou não muda o número de reflexões. Então essa opção aqui é balela. Então só temos como opção a resposta da letra D, que é a nossa resposta certa.